Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Gênesis capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles por sinais, e para tempos determinados, e para dias e para anos. Para tudo. Quando Deus cria esses luminares, ele está falando de quê? Ele está falando de sol, está falando de lua, está falando de estrelas, ele está falando de todo esse conjunto poderoso chamado sistema solar. Ele está falando desse conjunto todo poderoso que ele criou. Certo? E ele existe com um propósito, para ser por sinais. Por sinais. Mas também por estações, para tempos determinados. Como é que nós tomamos decisões da nossa vida sem observarmos os tempos determinados de Deus para isso? E é isso que o calendário bíblico traz para nós. Você sabia que o calendário bíblico ele é totalmente alinhado ao alinhamento dos astros, ao alinhamento da criação do eterno? Quando a gente fala a palavra astros, né, muita gente fica pensando que é alguma coisa mística. Não, eu estou falando de sol, lua, estrela, eu estou falando da criação do eterno. Ele criou, né, esses luminares para nos orientar na vida. E aí, olha que interessante, quando Jesus nasce, olha que coisa poderosa, gente. Quando Jesus nasce, Deus opera em toda a sua criação. E ele posiciona a sua criação de tal forma que uma estrela vai guiar, um astro vai guiar. Tem mais, quando acontecem as festas bíblicas, por exemplo, todas elas acontecem dentro do calendário bíblico, nas datas certas, no tempo correto. Por quê? Porque Deus posiciona todo o universo para aquele momento, para alguma coisa poderosa fluir naquele momento, que vem dele. Então, por que é que eu decido fazer as coisas no meu tempo, na minha hora? Qual é, né, a minha autoridade de fazer as coisas no meu tempo, na minha hora? Eu posso até fazer. Podemos fazer? Podemos. Claro que podemos. Mas nós vamos ter os resultados das nossas decisões naqueles momentos. A palavra que estações, na Bíblia, já vou lá no quadro, a palavra estações, né, que está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 14, é a palavra Moadim. Eu vou entrar ali para você, tá? Vou colocar aqui já, para você ver qual é a palavra que está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, né? A palavra para estações. Essa palavra aqui, ó, em hebraico, Moadim. Vou colocar aqui, ó. Moadim. É essa palavra. Sabe o que significa essa palavra aqui? Isso é emocionante, é sensacional, porque isso revela para mim algo poderoso sobre Deus. Quando Deus criou, antes dele criar o homem, porque ele veio criar o homem muito depois disso aqui, muito depois dele criar os luminares para serem estações e para serem sinais, ele criou antes de mim. Agora, olha que interessante, quando ele cria isso, o que significa a palavra Moadim? Vem de Moed, que quer dizer, tá? Encontro marcado. Encontro marcado. Outra coisa, encontro determinado. Assembleia solene. Assembleia solene. Significa mais festa. Olha que legal, gente. Festa. Estação. Agora sim, essa estação climática mesmo,
né? Mas também uma estação em que se inicia algo muito importante, porque toda estação climática inicia algo muito importante. Toda estação climática, ela tem algo importante. E todo o calendário bíblico, todos os meses bíblicos do calendário são pensados para enquadrarem dentro desse tempo aqui. Tempo em que você vai ter os seus encontros, tanto com Deus, quanto os encontros de vida. Tempo em que você vai ter as suas assembleias solenes, tanto com Deus, tanto com as suas questões de vida. Tempos corretos para você festejar, celebrar e também receber as bênçãos de Deus que acontecem nas festas, e tempo das estações corretas para a sua vida. Onde começar, quando começar, a hora certa, a hora de encerrar, tudo. Tudo está aqui. Deus cria o calendário dele lá em Gênesis 1, capítulo, versículo 14. Agora não para por aí. Isso não vai parar por aqui não. De jeito nenhum. Você tem que entender uma coisa, antes da criação do mundo, Deus já pensou em todas essas coisas, né? Em todas essas coisas. Agora, uma outra coisa interessante, Gênesis 1,14, ele fala o seguinte, esses luminares todos, além dele criar para ser estações, tempo determinado, ele cria para ser como sinais. Sinais. E é muito legal, gente. Porque Deus queria se comunicar tanto com a gente, Ele queria tanto nos posicionar para o sucesso, porque o calendário de Deus, ele nada mais, nada menos do que te posicionar no tempo certo, na hora certa, no momento certo, no processo certo, para que você seja próspero, bem-sucedido e ainda se alinhe ao tempo dele e todas as coisas. É sensacional. Ele queria tanto, tanto, tanto isso, que ele coloca esses sinais nos céus de forma evidente. Não, pode deixar, ainda vou para lá de novo. Ele coloca de forma evidente. Qual de nós não consegue visualizar o sol? Qual de nós não consegue deslumbrar com a lua? Qual de nós não conseguimos ver as estrelas? Qual de nós não conseguimos sentir a dimensão do planeta Terra? Qual de nós não consegue ver a atuação desses astros todos, desses luminares todos, atuando sobre a Terra? É como se fosse Deus levantando a sua bandeira, olha para mim através da lua, olha para mim através do sol, olha para mim através do firmamento, olha para mim, eu tenho coisas para tratar com você, porque eu movimento todo o meu universo por tua causa. Essa é a ideia. Ele queria tanto se comunicar que ele cria o firmamento, ele cria esses luminares de forma que é impossível a gente não enxergar. Só que a gente tem que enxergar tudo isso à luz da palavra, com o foco da palavra. E aí ele cria esses sinais ele cria esses luminares, conforme Gênesis 1, versículo 14, para ser sinais. Vamos pegar a palavra sinal, que está escrita aqui em hebraico. Sinal. Ele cria os luminares para ser sinal. Qual é a palavra hebraica para sinal? Ot. São duas letras. Ot. Essa aqui é a palavra hebraica para sinal. A gente tem um vav, que ele fica escondidinho aqui, às vezes ele aparece, às vezes ele não. Deus cria tudo para ser como sinais para nós. Sabe o que significa a palavra ot, que é sinal? Se eu fosse traduzir em português, seria OT. Vou dizer para você e vou te mostrar. A letra Aleph, ela significa, além de Deus, né? Ela significa o primeiro, ela significa o início. Também força, também Deus e muitas coisas. E a letra Tav, ela é a última letra. Ela é a última letra do alfabeto hebraico. Quando você olha o conjunto dos sinais, quando você caminha dentro do conjunto dos sinais, você está inserido do início ao fim de todas as coisas. Você está inserido no início, mas você também está inserido no final de todas as coisas. E a letra Vav é a letra da conexão.
você vai estar conectado do início ao fim do propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o calendário bíblico, todos os meses do calendário bíblico, todos, sem exceção, gente, sem exceção nenhuma, eles estão inseridos dentro de tudo isso aqui que eu estou contando para vocês. Porque ele é um calendário que traz os conceitos que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ele traz esses conceitos, e preste muita atenção no que eu vou dizer, porque o homem tem o poder de governar. Deus entregou para ele, de governar e de dominar o mundo. Deus entregou para ele o governo sobre a terra, sobre o mar, sobre a água, sobre os céus. Deus entregou também as armas para a gente poder governar. E uma das armas poderosíssimas se chama calendário bíblico. Se chama você caminhar nesse fluir que Deus tem para todos nós. Através dessa agenda, Deus tem uma agenda. E Ele quer incluir você nessa agenda. Quando você está nessa agenda, você está pronta do início até o fim de toda a história. E conectada a toda essa história que tem para você. E Ele quer que você frutifique e que você flua dentro dela.